Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos na aula 11 da Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão, da Igreja Presbiteriana Shalom. Meu nome é Paulo, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de orar pela aula e depois nós começamos com a introdução a respeito dos milagres de Jesus. Hoje a aula em especial é sobre a cura dos 10 leprosos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais esta aula. Te agradeço, Senhor, por todos que estão ouvindo, estão assistindo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar mais sabedoria e conhecimento de Ti. Que eu possa ser usado por Ti, Senhor, e que o Senhor possa tocar na vida de cada um que está assistindo, que esta aula possa ter uma aplicação prática na vida de todos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, antes de começar a aula sobre a cura dos 10 leprosos, eu gostaria de falar um pouco sobre o Evangelho. O Evangelho mostra diversos milagres de Jesus. E nós podemos até dividir esses milagres. Existem os milagres de cura, que são milagres de curas físicas, de pessoas que são curadas por Jesus no caminhar de Jesus. Existem também milagres onde Cristo mostra que ele é superior à natureza, como quando ele andava sobre as águas, quando ele fez a multiplicação dos pães e peixes. Então, nos evangélicos nós encontramos esses blocos de milagres. O nosso milagre hoje é a respeito da cura. Então hoje nós iremos ler Lucas 17, versículo 11 a 19. O título de muitas bíblias é A Cura dos 10 Leprosos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Aqui cabe uma explicação, né, a respeito aí da cidade de Samaria e da cidade da Galiléia. A cidade de Samaria, na verdade, ela foi a capital da antiga Israel. Israel, após a divisão do país, se dividiu em tribos, né? As 10 tribos do norte tinham como capital Samaria e as 2 tribos do sul tinham como capital Jerusalém. As 10 tribos do norte, essa divisão ela ocorreu após o governo do rei Salomão. E o que é o importante aqui? É saber quem são os samaritanos. Os samaritanos são um povo que é hebreu, né? É um povo israelense, hebreu porque pertence às 10 tribos, são filhos dos 10 filhos de de Jacó, mas eles se misturaram com outros povos. Então, a partir aí, após o reinado de Salomão, eles criaram, né, a sua própria nação, se dividiram de Judá e passaram a conviver com outros povos. Inclusive, eles desobedeceram a lei mosaica, que é a lei de Moisés, e começaram a casar também com outros povos. Uma curiosidade sobre os samaritanos é que até hoje eles existem. Existe uma comunidade samaritana atualmente de 788 pessoas que moram na Cisjordânia, que é uma divisa entre a Israel atual, entre Palestina e Israel. Mas há 1000 anos atrás eram 1 milhão de pessoas. Muitos deles perderam a sua descendência e se converteram a outra religião, no caso a islâmica. Já os 788 que sobraram, eles têm uma característica. Eles seguem a religião judaica igual seguiam os samaritanos da época de Cristo. Isso significa que eles oram num monte, que é o Monte Gesaí. Esse monte é o monte onde eles acreditam que é o lugar santo para estar na presença de Deus. E Jesus estava lá, estava caminhando, estava indo em direção a Jerusalém, e ele vinha da Galiléia,
Então ele passou na divisa da Galiléia com a Samaria. E ele entrou num povoado. E nesse povoado tinham 10 leprosos. E dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância. E aqui é importante a gente entender essa distância, porque simplesmente a lepra era uma doença impura para os israelenses, para os judeus, para os samaritanos. Então, por ser impura a lepra, eles não podiam ter contato com pessoas que não tinham lepra. Normalmente eles ficavam afastados da cidade, eles ficavam no subúrbio dos vilarejos, os leprosos. Por isso que quando eles viram Jesus, eles se dirigiam a Jesus à distância, em respeito à lei. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a sua fé o salvou. É interessante essa história. Vocês conseguem imaginar Jesus entrando num vilarejo, aquelas casas de barro da época, os homens de sandália, Jesus de sandália, e daqui a pouco, quando Jesus entra na cidade, os leprosos começam a gritar: tenha misericórdia de nós. Eles sabiam quem era Jesus de ouvir falar. Provavelmente, eles já tinham ouvido falar que Jesus tinha feito milagres. Milagres em outras cidades, talvez até na Galiléia ou em Jerusalém. E eles clamaram a Jesus, eles pediram uma cura. E Jesus, ele cura os leprosos. Porém, não foi uma cura instantânea. Ele pediu para que os leprosos fossem até os sacerdotes. O sacerdote, na época, era eles que viam se a pessoa estava pura ou impura. Eram eles que julgavam se estavam puros ou impuros. Isso também está na lei de Moisés. Isso também faz parte da lei judaica, da lei hebraica, da lei que Deus deu para o povo de Israel. E o interessante é que eles acreditaram, porque quando eles foram até os sacerdotes, que eles foram curados. Então a cura ela não foi instantânea. Eles tiveram que ter uma atitude de fé, um passo de fé. Esse passo de fé foi obedecer à voz de Jesus. Eu creio que esse é o primeiro sinal que Cristo quer nos dar, a importância da fé. A importância de acreditar nele, acreditar que ele é o Senhor, que ele pode curar, que ele é o Senhor que cura as pessoas, os doentes. E os leprosos fizeram isso. O que chama a atenção nesse texto não é simplesmente somente a cura. O que chama a atenção é a atitude desses 10 leprosos, em especial de um leproso. Esse ex-leproso, após ser curado, ele volta. Ele observa que Jesus ainda está no vilarejo e ele volta. Ele cai aos pés do Senhor, né? Com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era samaritano. Olha que interessante. O samaritano, ele é considerado um estrangeiro dentro do território de Judá. Na época, na verdade, por mais que nós falamos em Samaria e Judá, tudo estava sendo ocupado pelo Império Romano. Então não existia muita diferença em termos
de ocupação dos romanos. Porém, o olhar dos judeus era diferente. Os judeus, eles desprezavam os samaritanos. Os judeus, eles simplesmente acreditavam que os samaritanos não eram salvos, porque eles se misturaram com outros povos, porque eles não adoravam no templo de Israel, porque eles não seguiam as leis conforme eles acreditavam que deveriam ser seguidos, né? Então eles eram muito julgados. Os fariseus, saduceus julgavam, muitos julgavam. Porém, Jesus, primeiramente, ele teve compaixão, não só aos leprosos judeus, como ao leproso samaritano. Nós não sabemos aqui quanto desses 10 eram judeus e quantos eram samaritanos. O que nós sabemos é que existia um samaritano dentre eles. E essa região é uma região de fronteira entre a Galileia, que é um território judeu, e Samaria, que é um território dos samaritanos. Isso mostra que Cristo já aponta que o reino dele aqui na terra não iria ser exclusivo dos judeus. Que o reino dele na terra seria também dos gentios, seriam também dos excluídos socialmente. E isso é um choque de realidade para aquela comunidade judaica, que acreditava que só eles poderiam ser salvos, que Deus só se importava com eles, não se importava com outros povos, com os povos ao redor deles. Então, essa cura, ela já tem como um objetivo, que é mostrar que Deus e a obra de Deus aqui nessa terra, ela é uma obra que passa as fronteiras étnicas, as fronteiras religiosas. Jesus não se importava se esse homem não era judeu, se esse homem não morava em Jerusalém. Ele não se importava com isso. Isso já é um prenúncio do que a obra de Cristo, do que o reino de Deus iria chegar a todos os povos, inclusive a nós, gentios, né? Porque nós, para os judeus, nós somos gentios, nós somos um povo gentil, mas para Cristo nós somos filhos adotados. Então nós somos herdeiros junto com Ele e com o Pai, somos um com Ele. Passando essa pequena introdução histórica, tem uma parte de aplicação aqui que me chamou muita atenção, que é a falta de gratidão, né? Eu creio que Jesus, nesse texto, ele fica chateado, porém, ele fica grato por aquele que o agradeceu. Isso mostra um pouco da nossa sociedade, de nós como seres humanos, né? Tem uma parte aqui muito interessante do texto que Jesus fala no versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, né? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. É interessante, porque além de Jesus ter compaixão ao estrangeiro, Jesus também, com certeza, fez uma pergunta aqui que não é sem significado. Ele esperava mais daqueles que conheciam a Deus, daqueles judeus que também foram curados. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por diversas provações, mas nós passamos também por diversas bênçãos. E quantas vezes nós glorificamos a Deus quando nós somos abençoados? Isso também mostra uma ideia de graça comum. Como assim graça comum? Bom, o sol nasce para todos, assim diz Eclesiastes. E já existe uma graça enorme em todos os seres humanos, em todos que moram nessa terra. Todos nós
conseguimos agraciar o sol, nós conseguimos agraciar as flores, nós podemos comer dos frutos, nós podemos se alimentar, nós andamos, nós respiramos, nós vivemos, casamos, temos filhos, podemos sentir o prazer do chocolate na boca, podemos sentir o prazer do cheiro de uma boa refeição. E isso é todos nós, é todos os seres humanos, não é apenas os salvos em Cristo Jesus, mas são todos os seres humanos. Então, toda a humanidade já é agraciada por Deus somente pelo Espírito de vida. Que é poder viver nessa terra, poder respirar, é poder andar, é poder ter boas conversas, conhecer boas pessoas. Agora, quantos destes de fato se rendem e adoram a Deus? E isso é interessante, porque quando nós falamos em graça de Deus, a graça de Deus ela alcança todos, pelo menos aqui na terra. Todos podem ter prazeres nessa terra. E Deus permite isso, né? Porém, poucos o agradecem pelos bens materiais, pelo trabalho. E tem mais um detalhe aqui importante. O que ele espera de nós, que somos filhos dele, que conhecemos a ele, que sabemos que Jesus Cristo não é apenas uma pessoa que cura leprosos, mas também que é aquele que nos deu a vida, é aquele quem nos ligou com o Pai, é o intermediador entre Deus e nós, é aquele que nos deu a oportunidade da salvação através do sacrifício dele na cruz. E o como que Cristo ele espera de nós o adorarmos, nós o agradecemos, nós o glorificarmos pelas bênçãos recebidas. Jesus ele mostrou seu poder de cura, mas esse texto, esse milagre, ele mostra muito mais que isso. Ele mostra o quão importante é nós o adorarmos. Ele se agrada disso e ele merece isso. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Também mostra um pouco do caráter de Jesus, do caráter de Cristo. É um caráter que não tem problemas com pessoas consideradas impuras e excluídas da sociedade em que vivia naquela época. Ele se importa, né? Ele tem um olhar muito mais delicado para as pessoas do que nós. Eu não sei, né? Você que está aí me ouvindo, mas muitas vezes a gente vê tantas tragédias, né? Nós andamos nas ruas e muitas vezes a gente acaba tendo uma mente cauterizada pelo mal. E a gente não consegue enxergar o próximo. Mas Jesus enxerga o próximo. Jesus enxerga aqueles impuros. Jesus enxerga aqueles excluídos da sociedade. E eu tenho um testemunho para contar, uma experiência dentro desse texto, que se encaixa com a ação de Jesus, que há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer umas estrangeiras, elas eram advindas da Noruega, e na Noruega é um país hoje que está em primeiro lugar no índice de desenvolvimento humano, e simplesmente lá não existe moradores de rua. Existem sim pessoas que até podem dormir na rua, mas elas têm casas, têm moradia, têm renda, o Estado lá dá tudo para os cidadãos. E elas vieram para um trabalho missionário aqui no Brasil, e elas começaram a andar nas ruas de Campinas e elas começaram a observar que tinha muitas pessoas sem teto, pessoas excluídas, pessoas que pediam dinheiro no semáforo, pessoas que estavam dormindo nas calçadas e que essas pessoas simplesmente não tinham onde morar.
E elas olharam bem para nós, né, brasileiros aqui, para o meu grupo de amigos, e falaram assim: olha, vocês não estão vendo? O Estado de vocês não faz nada, o governo não faz nada, vocês não são cristãos, por que vocês estão permitindo isso? E nós olhamos um para a cara do outro, para o rosto do outro, e ficamos simplesmente parados. Parados. Não soubemos responder a ela. Não soubemos responder a ela. Mas ela nos fez lembrar Jesus. Elas nos fizeram lembrar Jesus. Porque elas tinham um olhar. Esse olhar delicado. Esse olhar que observa as mazelas da sociedade, o sofrimento humano. E intervém. Jesus cura. E nós hoje somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E nós temos um compromisso com Cristo de glorificá-lo, de segui-lo. É assim que eu deixo a mensagem deste texto. Muito obrigado para todos vocês que me ouviram até o final. Que Deus os abençoe.